Oi, gente! Aqui é a Carol e nesse vídeo nós vamos aprender técnicas fáceis que me ajudaram bastante a como pintar com lápis de cor. Primeiramente, algumas ponderações. Eu escolhi esse lápis aqui, que é o Super Soft da Faber. Eu gosto muito desse lápis, eu acho que ele tem uma boa pigmentação, ele faz uma boa mistura das linhas acessíveis, das linhas escolares, e é essa marca que eu escolhi para trabalhar, lembrando que ela é boa. A outra também ponderação é que eu não sou a dona da verdade. Eu apenas estou ensinando como eu aprendi e como eu experimentei e como deu certo para mim, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto a se observar: como a gente não deve pintar. Eu pintava assim e vejo muita gente pintando assim. Pega a ponta do lápis e faz isso. Sem rumo nenhum, pega, vai pintando. Fica fazendo isso daqui, ó. Assim é a maneira que a gente não deve pintar, com o lápis super em pé, riscando de qualquer jeito para tudo quanto é lado, sem rumo, enfim. É muito comum crianças e iniciantes pintarem assim, mas esse jeito não é o ideal. O professor que eu tive que me ensinou a pintar com lápis de cor disse o seguinte: ao invés de você fincar o lápis assim, você sempre o deixa um pouco deitadinho e vai fazendo uma pintura uniforme. Aqui no caso, eu vou pintar de maneira uniforme todo quadrado com essa linha horizontal. Eu vou seguir mais ou menos, né, a linha do quadrado. Então, eu vou pintar assim. Eu poderia pintar assim? Poderia, mas não quero. Eu quero pintar assim, partindo do princípio que essa é uma figura bem simples. Então, eu vou pintando. Eu já vou fazendo a primeira camada de cor. Podem ver que já tá melhor que esse exemplo aqui. E eu vou fazer toda essa primeira camada. Já fiz toda a minha primeira camada e o que eu vou fazer? Não estou satisfeita porque eu quero uma cobertura plena. Eu não quero que o branco do papel apareça, eu quero saturar a cor. Lá na frente a gente vai saber melhor o que é isso. Então eu vou usar a máxima potência desse meu lápis vermelho aqui. Então eu vou fazer outra camada. Aqui, gente, fazendo um pouco mais de força, eu já consigo, na segunda camada, mas eu já tenho certa experiência em pintar, eu já consigo saturar a cor, ou seja, usar o máximo da sua potência. Usar toda a pigmentação que o lápis pode me proporcionar. Então, aqui eu já consegui preencher o quadradinho de maneira uniforme, saturando toda a cor. Se você não conseguir com 2 camadas, você faz com 3, você faz com 4. Esse lápis suporta bastantes camadas. Vamos observar. Vejam como eu pintei esse e vejam como eu pintei esse. Olhem a diferença de um para o outro. Ou seja, melhorou bastante. Somente pintando com lápis mais deitado e procurando preencher todo o branco do papel, saturei a cor e explorei o máximo que esse pigmento pode me dar. Isso é saturação. Muito bem, vamos lá para as técnicas. Eu posso começar também pintando bem sutilmente, ou seja, eu consigo tirar um tom bem clarinho, quase pastel, desse lápis. Bem levinho, posso pintar só assim, dependendo do que eu quero fazer. Então, você vai usar o lápis de cor conforme o resultado também que você quer alcançar. E a partir daqui, bem levinho também, eu começo a fazer uma segunda camada.
E a partir daqui eu começo a fazer uma terceira camada. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um degradê? E a partir daqui uma quarta, mais forte. E eu vou parar por aqui porque é só o exemplo. Então, posso deixar mais forte aqui e ir clareando. E vamos aproveitar essa situação para aprendermos mais sobre o lápis branco. Esse professor ele me ensinou que o lápis branco ele serve para misturar cores e também clarear. Então vamos aqui pegar o lápis branco e tentar misturar essas cores. Então vocês podem ver que o lápis branco vai espalhando o pigmento, olha. Ele vai sendo um bom misturador da cor. Quebrou meu lápis um pouquinho, mas ainda dá para pintar. Olha, ele vai espalhando a cor. Aqui é o olho nu, esse início de pigmento vermelho, quando eu coloquei o branco, ele ficou meio rosadinho. Gostei bastante. São as possibilidades que você tem com lápis de cor. Olha só que bonito ficou. Outra coisa interessante é que, por exemplo, estou fazendo desenho e errei. Não era para eu ter colocado esse traço. Com a borracha eu consigo apagar ou clarear o traço. Deu uma clareada porque o Super Soft é bem pigmentado, mas tem outra técnica que eu uso também quando eu erro. Eu uso caneta em gel branca e eu vou passando em cima daquele lápis até dar uma clareada. Aqui não clareou muito, mas já ajudou. Tá melhor do que estava antes. Por exemplo, assim ou assim, deu uma clareada. E tem lápis que apagam bem. O Super Soft, como ele é bem pigmentado, ele não apaga tanto. E você pode usar também corretivo para apagar ou caneta posca. Eu uso essas técnicas para clarear aí quando o risquinho sai da área que ele deve estar e prejudica meu desenho. Outra coisa que a gente pode fazer são degradês com cores diferentes. No caso aqui eu tenho tons diferentes de azul e eu vou fazer um degradê que vai simular um céu. Então, vou começar com azul claro. Gosto de saturar. Então, vou fazer primeiro assim. Depois esse azulzinho aqui. Esse aqui. E esse aqui. Acho que eu errei um pouco no tom. Acho que esse azul não era pra cá, mas agora vai ficar. E aí eu vou fazendo. Fiz uma mescla de cores. Posso usar caneta em gel branca ou corretivo de potinho ou caneta posca para fazer detalhes em cima da cera do lápis, como estrelas, cometas, brilho de roupa, enfim, o que eu quiser. Eu posso usar inclusive corretivo de potinho, então esse é um exemplo. Como é fácil você mesclar as cores, colocar uma em cima da outra, lembrando que essa marca dá para fazer isso bacana, essa marca do Super Soft, funciona bem para esse tipo de trabalho, ok? Eu fiz alguns desenhos para a gente entender melhor na dinâmica prática como é que é a direção do traço. Aqui eu quero fazer uma lua. Então, se eu quero fazer uma lua, eu não vou pintar assim, porque a lua não tem esse sentido horizontal. Eu vou pintar assim, no sentido circular.
Então, eu vou fazer bem fraquinho, porque eu quero que apareça o branco do papel. Eu quero que a minha lua seja uma coisa meio mágica. Então, eu vou fazendo aqui, de maneira circular mesmo, as marcas que a lua tem. E vou parar por aqui. Então, temos aqui a luazinha desenhada. Para enfeitar aqui meu desenho. Uma lua bem simples. E podem ver que para esse desenho eu usei a forma circular, eu pintei de maneira circular. Eu pintei fazendo risquinhos assim. Eu não segui uma forma reta porque não condiz com o desenho e eu achei que ficou melhor assim. Aqui eu desenhei uma saia e aqui eu desenhei uma folha. Como é que eu pintaria esses desenhos? Em relação à direção do traço, muito bem, o tecido ele tá caindo, então também acho que não condiz eu pintar assim. E sim assim, na vertical. Então eu começo puxando aqui uns traços. Muito bem, já fiz a saia, segui essa direção vertical. Usei 3 tons de rosa diferentes, posso usar um pouco da caneta em gel branca para fazer alguns detalhes, como brilho na minha roupa, reflexo de luz. Bem sutil. Posso usar caneta posca também. Tava falhando a em gel, vou usar a minha posca. Se eu quiser puxar aqui, fazer efeito de tecido, muito brilho dá um efeito assim de a minha sainha. E aqui nessa folha, como nós vamos fazer? Vamos seguir o desenho da folha, que é daqui pra cá. Então, eu vou pegar um verde bem claro, que eu acho que vai ficar legal. E pelo exemplo, tá bom. Então, deu pra ver aqui a folhinha, a saia, a lua. Como eu fiz o desenho desses 3 elementos seguindo o seu formato. Então, isso que a gente tem que prestar atenção na hora de traçar a direção do nosso traço, da nossa pintura. Prestar atenção na direção do desenho. Se é uma folha, eu vou seguir o desenho da folhinha. Se é uma saia, eu vou seguir o desenho da saia. A lua, também vou seguir o desenho da lua. Testar, né, para ver se eu quero uma cor bem potente ou se eu quero uma cor mais clarinha, que eu consigo com o mesmo lápis. Aqui eu não quis usar 100% da saturação da cor, porque eu queria uma cor mais clara mesmo, mas aqui eu quis e aqui também eu quis. Então, eu fiz isso, mais esse fundo aqui de céu. E essas são as técnicas que eu uso para colorir. Tem alguns vídeos meus aqui no YouTube falando sobre esse meu jeitinho de colorir. Eu espero que tenha ajudado. Você pode fazer sombra, por exemplo, com um tom mais escuro. Eu posso fazer a sombra do azul com um tom mais escuro. Ou eu posso usar preto também, só que tem que tomar cuidado com preto para não ficar escuro demais e não estragar o desenho. Mas o desenho é isso, é tentativa e erro, até chegar no acerto. Eu espero que vocês tenham gostado e, gostando, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, indiquem para os amigos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!